Vamos lá, resolvi gravar uma explicação mais completa, porque isso é uma das questões que os alunos perguntam bastante pra gente, perguntam pra mim muito lá no suporte VIP dos alunos, né? E inclusive talvez até eu faça o tema isso na nossa próxima live aí na terça-feira às 20 horas. Questão de não fixação de toner é um problema muito comum na linha laser. E as duas principais causas foi o que o nosso aluno colocou ali, né? Que é problemas relacionados ao fusor. Aí dentro dos problemas relacionados do fusor você tem que desmembrar em várias subetapas. E questão do toner, tá? Vou começar a falar sobre o toner. E muitas vezes a gente considera só que é questão de qualidade do toner. Também influencia. Má qualidade do toner influencia porque ele tem uma coisa chamada ponto de fusão. E normalmente um toner de má qualidade ele não atinge o ponto de fusão dele. O que é o ponto de fusão? Por exemplo, equipamentos que trabalham com lâmpada halógena e rolo fusor. A lâmpada chega a aproximadamente 180 graus. Então o toner, o ponto de fusão dele é exatamente a temperatura em que o pó do toner ele se funde, ele derrete e fixa no papel, entendeu? Ele cola no papel, ele entra nas fibras do papel de uma maneira que você pega depois uma impressão pronta aqui, ó. Você pega uma impressão pronta, você faz isso aqui, ó. Você passa a mão e não solta, tá? Então isso aqui foi uma fusão perfeita, uma impressão perfeita. É o quê? O ponto em que o toner, ele deixa de ser a composição dele de pó e ele se transforma em líquido e ele, com a pressão entre o rolo fusor ou a película e o rolo pressor, ele entra nas fibras do papel e ele se funde. Então isso ocorre no chamado ponto de fusão, tá? E isso ocorre e normalmente os toners de má qualidade, eles têm um ponto de fusão muito alto, porque eles usam componentes e resinas de má qualidade, tá? Principalmente as resinas têm que ser de boa qualidade. Eles usam resinas de má qualidade. E daí outra segunda questão relacionada ao toner, mesmo que você tenha um toner de boa qualidade, eles têm pontos de fusão diferentes, ou seja, tem temperaturas de fusão diferentes. Por exemplo, você não pode usar um toner para um equipamento de 20 páginas por minuto, você não vai conseguir usar ele num equipamento que faz 50 páginas por minuto. Isso serve para qualquer tipo de fabricante, pode ser impressora Samsung, impressora Brother, impressora HP, Lexmark, Okidata, seja qual for. Por quê? O que acontece? Equipamento, por exemplo, uma impressorinha pequena, que faz ali 15, 20 páginas por minuto, ele pode ter um toner com um ponto de fusão mais alto. Ou seja, ele pode demorar mais para derreter, ele pode demorar mais, a temperatura pode ser mais alta. Por quê? Porque o equipamento é mais lento. Agora, um equipamento que faz, por exemplo, 50 páginas por minuto, 60 páginas por minuto, ele passa muito rápido pelo fusor. Então, ele tem que ter um ponto de fusão mais baixo. Ele tem que se fundir no papel, ele tem que fixar numa temperatura mais baixa, porque a velocidade dele é muito alta, entendeu? E existe essa diferença. E muitas vezes, onde você está comprando o toner, talvez o vendedor não te ajuda com isso, não explica isso. Muitas vezes os vendedores de suprimentos nem sabem disso, infelizmente não tem interesse em saber, não tem interesse em te ajudar. Então você, como técnico, tem que saber isso, tá? Você vai comprar um toner para uma Samsung 2020, não é o mesmo que você vai usar numa Samsung 4080, entendeu? Não é o mesmo toner. Ah, mas eu fiz um teste lá e funcionou. Beleza, você deu sorte, tá? Mas pode ser que a sorte nem sempre esteja do teu lado. E em manutenção, a gente não pode contar com a sorte. A gente tem que trabalhar com técnica e procedimento, sempre, tá? Isso em relação ao toner. Em relação ao fusor, película. Existe também qualidade de películas, tá? Depois a gente fala da questão do rolo fusor. Tem qualidade de película e hoje, até comentei isso numa live nossa, existe hoje, se você for procurar para os equipamentos de pequeno e médio porte, você encontra película aí por R$7, R$9, absurdo isso. Você nunca vai ter qualidade numa película dessa. A média hoje você tem que pagar pelo menos aí uns R$30 numa película. Pelo menos, tá? Não sei quando você está assistindo esse vídeo. As coisas podem ter mudado de valor. Mas hoje, no momento em que eu estou gravando isso aqui, você não pode ter uma diferença tão grande de película. Você não pode achar que você vai ter qualidade numa película que você compra, que você encontrou aí num marketplace, no Mercado Livre aí por um quarto do valor, um quinto do valor que é um preço normal que se vende aí de uma película. Isso faz diferença, porque a película, equipamentos que trabalham com película, a temperatura é menor. Não é igual um rolo fusor que tem uma lâmpada halógena e atinge 180 graus. Então a película trabalha com temperaturas menores. Então precisa ter película de qualidade,
e toner de qualidade. Tem que trabalhar, tem que casar os dois, tem que ter uma junção perfeita. E a outra coisa também, junto com a película, você tem que ter um rolo pressor de boa qualidade. Tenho atendido muitos alunos nossos aí, daí eu pergunto, como é que é a qualidade desse rolo pressor que você tá? Vê se a borracha, você aperta a borracha, eu não tô com nenhum agora na mão, vamos supor que isso aqui é um rolo pressor. Você apertar ele assim, ó, a borracha dele tem que ser macia, você tem que conseguir apertar. Às vezes a pessoa aperta e a borracha tá dura. Não pode ser uma borracha dura para trabalhar com a película. O rolo fusor até aceita umas coisas assim, que às vezes não é muito boa. Mas com película, com máquina que usa película, a borracha tem que ser macia. Se você não tiver um rolo pressor com uma borracha macia, de boa qualidade, você vai ter problema. Outra questão também que eu falo para os alunos, configuração. O usuário, o cliente, ele mexe muito na máquina, ele fuça muito na máquina, ele mexe nos botões do menu quando tem essa possibilidade, ele vai no computador lá, altera as configurações, depois não desfaz aquilo. Então, a configuração do tipo de mídia, tá? Por exemplo, quando você manda imprimir uma folha de sulfite comum, a qualidade que você ajusta ali no teu sistema, no Windows ali, lá nas preferências de impressão, não vai ser a mesma que você manda imprimir uma transparência. Não vai ser a mesma quando você mandar imprimir uma etiqueta. Por exemplo, quando você mandar imprimir uma etiqueta, você tem que entrar lá no Windows e colocar tipo de mídia, etiqueta. Você não sabe disso, né? O usuário não sabe disso. A gente como técnico tem que saber, você tem que saber disso. Você pode observar na máquina. Se você mandar imprimir uma etiqueta, ela vai imprimir mais lento. Ela vai passar mais lento, vai aquecer mais o fusor para conseguir fixar. Senão você vai mandar, por exemplo, imprimir uma etiqueta, você vai passar a mão na etiqueta e vai soltar o toner. Aí você vai dizer, pô, mas quando eu mando no sulfite, no A4 comum, ela não solta. E quando eu mando na etiqueta, solta. Você tem que configurar lá para que ela imprima de forma mais lenta. Você vai mandar um papel mais grosso, gramatura 90, 120, vai lá e configura. Você não precisa configurar velocidade. Não tem que configurar velocidade nem temperatura. A máquina vai fazer isso automaticamente, tá? Então essas são algumas questões só. Eu trouxe só algumas aqui. Em breve a gente vai fazer uma live sobre isso. E de repente quando você está assistindo esse vídeo, talvez até já tenha feito essa live, tá? Pra gente detalhar mais essa questão de fusores. Muitas vezes o pessoal me pergunta relativo a graxas. Qual graxa que eu uso? Essa graxa é ruim? Essa graxa é boa? Já comentei em outros vídeos e vou falar mais sobre isso também, que muitas vezes tem mais relacionado a procedimentos, técnicas de lubrificação e o ambiente que a máquina está. Muitas vezes essas três questões, tá? Procedimentos de manutenção, o ambiente que a máquina está e as técnicas de lubrificação tem mais a ver do que com o fabricante, a qualidade da graxa em si, tá? Mas logo eu trago mais novidades. Se tiver alguma dúvida, pode escrever aqui embaixo que eu te ajudo. Por enquanto, abraço.